Olá, seja muito bem-vindo ao canal Teologar 7, um ponto de encontro onde nós dialogamos com o texto bíblico sobre teologia. E nós estamos aqui hoje num modelo um pouquinho diferente, ok? Nós estamos num cenário diferente para apresentar aí o nosso novo formato das nossas séries a partir de agora, ok? E hoje nós vamos falar sobre o final do livro do Apocalipse. Durante esses vídeos que fizemos aí, esses 10 vídeos, nós falamos um pouquinho sobre a estrutura do Apocalipse e cada uma das suas partes. E hoje nós vamos então encerrar o livro e nós vamos estudar juntos ali o capítulo 21 e 22 do Apocalipse, ok? Vocês lembram lá no começo nós falamos sobre as festas judaicas na qual é estruturado o livro do Apocalipse? Pois bem, nós temos aqui uma festa que está sendo celebrada no capítulo 21 e 27, que é a festa de Sukkot, ou a festa dos tabernáculos, ok? Esta festa, ela é celebrada até hoje no meio judaico, e as pessoas fazem tendas e levam as suas famílias para dentro dessa tenda, ou barracas, e eles ficam ali durante toda aquela semana dormindo nessas tendas. E depois, então, eles podem retornar para casa. Tudo isso é para lembrar o cuidado de Deus durante o período da peregrinação no deserto, como Deus cuidou deles, como Deus os alimentou. E agora, então, eles têm motivos para celebrar, porque eles estão na Cidade Santa. Da mesma forma, a festa dos tabernáculos, ela aponta para este período escatológico, onde nós vamos poder olhar para trás e ver como Deus nos cuidou durante toda a nossa existência. Ele cuidou da sua igreja, ele cuidou dos seus filhos, e agora nós estamos então na Nova Jerusalém, a cidade de ouro. E esta é a festa que está acontecendo aqui no Apocalipse. E nós vamos começar avaliando um pouquinho, analisando um pouquinho o texto bíblico. Dê uma olhada lá em Apocalipse capítulo 21. Nós vamos ler aqui a partir do verso 1, ok? Se você puder, acompanhe com a gente aí a leitura desse texto. Então, Apocalipse capítulo 21, nós vamos ler primeiramente do verso 1 até o verso 3. Na minha versão eu leio o seguinte: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Você percebeu a ênfase destes versos? O Apocalipse aqui é muito claro em dizer, primeiro, a cidade santa desce do céu e todos os salvos vão viver nesta cidade. Mas a ênfase principal está nessa repetição, nesta insistência, nesse sublinhado que João quis nos mostrar aqui. Ele diz no verso 3, Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles. Você percebeu essa insistência de João em querer deixar muito claro que o novo céu e a nova terra é um lugar onde todos os salvos irão habitar para sempre com Deus? Todos os salvos irão morar com Deus por toda a eternidade. Deus estará para sempre com eles. Esta é a mensagem principal sobre a nova cidade, sobre a cidade santa, Nova Jerusalém. Este é um lugar da presença de Deus. Novamente nós temos aqui, você vai perceber mais para frente isso também, o centro de todo o livro do Apocalipse é Jesus, é o Cordeiro, é Deus. Nós iremos habitar com eles e eles estarão para sempre com a gente. Não haverá mais separação de Deus nesta cidade. E se não haverá separação,
então não haverá mais pecado. Porque a Bíblia nos diz que o pecado é a separação de Deus. Principalmente, né, ou no mais íntimo sentido da definição, é uma separação existencial de Deus, e não apenas geográfica, obviamente. Mas aqui nos é dito que Deus estará para sempre conosco. Logo, não haverá mais essa separação. Aquilo que aconteceu no Éden, lá em Gênesis 3, nunca mais irá acontecer. Aquelas portas que foram fechadas do Jardim do Éden, elas serão reabertas. Ellen White nos diz que Deus, antes do dilúvio, ele leva o Jardim do Éden novamente para o céu. E o Jardim do Éden está passando por uma reforma. Ele já era muito bonito, mas ele está passando por uma reforminha. Ele vai ficar ainda mais bonito, diz Ellen White, ainda mais glorioso. E estas portas do Éden, elas serão abertas, porque nós entraremos e poderemos viver para sempre nessa cidade, convivendo com o jardim, convivendo no Jardim do Éden, tomando o fruto da vida. Esta é a maravilha do céu. Nós estaremos para sempre com Deus. E se não vai mais haver pecado, obviamente não vai mais haver as consequências do pecado também. Dá uma olhada no que diz o verso 4. Apocalipse 21, verso 4 diz assim: E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. E o verso 5 ele frisa novamente dizendo: E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Essa palavra que é traduzida aqui como eis que faço novas todas as coisas, é também a essência do verbo bará, o verbo criar. No princípio criou Deus os céus e a terra. O primeiro verbo da Bíblia, Gênesis 1, verso 1. E lá nos é dito que Deus bará, que Deus criou. E este verbo, ele também significa renovar. Ele pode, da mesma forma que ele criou todas as coisas, ele pode fazer de novo, ele pode renovar. E a Bíblia nos diz que Deus irá renovar essa terra no final dos tempos. Essa terra será purificada para que ele, junto com os salvos, possam habitar por toda a eternidade. Esta é a maravilha da mensagem do Apocalipse. Mas lembra que nós, estudando o Apocalipse, percebemos várias sessões de 7. São 7 igrejas, né? 7 cartas às 7 igrejas. Nós temos também 7 selos, 7 trombetas. Nós temos 7 pragas. Nós temos também aqui 7 maravilhas da Cidade Santa. Olha só que interessante. Nós não vamos ler aqui todos os versos, mas depois você pode ler com mais calma o capítulo 21, do verso 10 até o verso 27. Ele fala, ele descreve um pouco de como será essa cidade. E ele relata então 7 maravilhas dessa cidade. A primeira é a própria cidade, brilhante como um cristal. A segunda maravilha são os seus portões e muros adornados de pedras preciosas, de tudo que é mais bonito no universo. A terceira grande maravilha é a praça da cidade. E é dito aqui que esta praça é de ouro. Você consegue imaginar, você consegue visualizar um lugar assim tão bonito? A quarta maravilha é lá no centro da praça, há um rio de água viva. Lembra? Jesus disse: Eu tenho água viva, eu sou a água da vida. Quem beber de mim jamais terá sede. E agora aqui é dito que lá na praça, no centro da praça, nós temos ali um rio de água viva que corre por toda a cidade. A quinta maravilha, a árvore da vida. A árvore da vida. Agora, a quarta e a quinta, nós temos ali no capítulo 22, dos versos 1 a 5, né? Falando então sobre o centro da praça e agora a árvore da vida. Lá na praça da cidade, no Jardim do Éden restaurado, nós temos
a árvore da vida novamente. E é dito aqui que cada mês ela dará um fruto diferente. Você já imaginou como é você ir até uma árvore e cada vez que você vai lá, cada mês que você vai lá tem um fruto diferente? Um dia você vai lá e de repente tem laranja, no outro mês tem maçã, no outro mês tem, enfim, o fruto que você gosta. E um fruto que transmite, que emana vida. Deus é o doador da vida, Deus é a própria vida. Mas ele diz que desta árvore da vida, sai então a vida, é o símbolo da vida que emana de Deus. Isso é muito lindo. Lá no capítulo 22, nós temos também a sexta maravilha, que é o trono de Deus. Olha que interessante, no capítulo 21, verso 22 diz: nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Então nessa cidade santa não haverá mais um santuário, e você tem que lembrar aqui que quem está escrevendo isso é João, é um judeu que viveu no primeiro século da era cristã. E ele tem essa visão muito clara do santuário como um ponto de encontro com Deus. Mas ele diz que nesta cidade, essa cidade não tem santuário. Por quê? Porque o próprio Deus, o próprio Cordeiro é o santuário. E nós teremos uma série mais para frente onde nós vamos estudar sobre o santuário. E você vai ver que cada parte do santuário aponta para Jesus, para a realidade da divindade, tanto de Jesus como de Deus, bem como da terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. Nós vamos estudar com mais detalhe este assunto em alguma temporada aí mais para frente. Mas por agora, perceba, essa cidade não tem santuário, porque o próprio Deus é o santuário, o próprio Cordeiro é o santuário. Ali estará o trono de Deus para sempre. E a sétima e mais importante maravilha dessa cidade é o próprio Deus. Ele estará para sempre nesta cidade. Ele será o nosso Deus e nós seremos para sempre o seu povo. Muito bonito isso. Quando você estuda também, eu convido você para ler esses textos depois com mais calma, junto da sua família. Você vai perceber que a medida desta cidade, ela representa o santuário. Se você pegar as medidas do santuário, você vai ver que proporcionalmente o santuário terrestre está representado agora pela cidade santa. Ou seja, nós vamos morar no santuário de Deus. Assim como Davi clamou a Deus: eu quero habitar no seu santuário, viver para sempre no seu santuário. Quando você olha para o Salmo 23 que diz: e habitarei na casa do Senhor Deus para todo sempre. Ele está falando desta cidade. Este é o santuário. Esta é a casa de Deus onde nós vamos para sempre morar. Quando Jesus disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitos quartos, há muitos aposentos, e eu vou preparar um lugar para vocês na casa do meu pai. Ele está falando sobre isso. Esta é a realidade. E esta é a grande mensagem do Apocalipse. Nós temos também uma outra série de 7 aqui no Apocalipse, que é o vem. Eu chamo de 7 vens do final do Apocalipse. Quando você vai no capítulo 22, verso 7, é dito assim: eis que venho sem demora. Então aqui, eis que cedo venho. Tem uma promessa aqui. Depois no verso 12 diz assim: eis que venho sem demora. Novamente uma promessa. Então esse segundo aqui, uma promessa. O primeiro e o segundo são promessas. Aí o terceiro e o quarto, nós temos ali no verso 17. E remete a nossa resposta a esta promessa de eis que venho sem demora. Veja só, verso 17. O Espírito e a noiva dizem: vem. Primeiro vem aqui, o terceiro vem, né? Aquele que ouve, diga: vem. Então, o terceiro e o quarto vem. São, na verdade, a nossa resposta. Mas, neste mesmo verso, diz assim: aquele que tem sede, venha. Aquele que tem sede, venha. Então,
há aqui também uma promessa. Venha e receba da água da vida. Então, tem uma promessa novamente aqui. E lá no verso 20, nós temos então o sexto vem. Verso 20 diz assim: aquele que dá testemunho dessas coisas diz, certamente venho sem demora. Então nós temos aqui mais uma vez o vem, este verbo vir, né? Então, vem, mais uma vez uma promessa. E o sétimo está também no verso 20, que diz assim, o final do verso, vem, Senhor Jesus. Novamente, a nossa resposta. Então, o primeiro e o segundo, promessas. O terceiro e o quarto, a nossa resposta. O quinto e o sexto, uma promessa da parte de Deus. E o sétimo, a nossa resposta. O Apocalipse termina justamente com essa promoção. Ele está promovendo a resposta. Diante de tudo isso, diante de todas essas promessas do Apocalipse, a nossa resposta deve ser, vem, Senhor Jesus. Essa, na verdade, deveria ser, todos os dias, a nossa oração, fazer parte da nossa oração. Sabe, nós pedimos tantas coisas para esta terra, nós pedimos tantas coisas, bênçãos materiais, bênçãos financeiras, bênçãos para essa terra. E deixa eu te dizer, não há problema algum nós pedirmos bênçãos para essa terra. Mas nós temos que lembrar que a nossa terra não é esta aqui. A nossa casa não é nesta terra. Deus está preparando um lugar muito melhor. Então nós devemos sim pedir bênçãos para essa terra, mas nós também devemos pedir principalmente, ora vem, Senhor Jesus. Porque felicidade completa, plena e eterna só irá acontecer quando Jesus voltar a essa terra. Então, viva a sua vida nesta terra, trabalhe, tenha sua família, seus filhos, eduque no caminho do Senhor. Você pode ter sonhos, aspirações para essa terra, mas você precisa lembrar que o seu verdadeiro lar é a Nova Jerusalém, que Deus está preparando para você. Nós temos aqui algumas lições muito interessantes. Quais são as lições que nós podemos extrair do final do Apocalipse? Primeiro, a promessa divina sempre precede o desejo humano. Olha que interessante. A promessa divina sempre precede o desejo humano. O que isso significa? Isso significa que antes mesmo de você ter vontade e de você pedir para Deus um lugar tão maravilhoso para morar, um lugar onde a eternidade será uma realidade, não apenas um desejo. Antes de você mesmo poder sonhar com o céu, Deus já havia prometido o céu para você. A promessa divina sempre precede o desejo humano. Segunda lição, Deus reafirma para aqueles que clamam por Ele. Ele fortalece a fé. Então, todas as pessoas que clamam a Deus, que oram a Deus, aqui há promessas. Ele reafirma as suas promessas, ele reafirma a fé dessas pessoas, porque ele mostra o que vai acontecer no futuro. Ele não nos deixa no escuro, ele não nos deixa pensando que a nossa vida se resume a esta realidade tão triste que vivemos. Ele sempre aponta para coisas eternas, para coisas muito maiores do que a gente mesmo pode compreender ou sonhar. E a terceira, aqueles que oram pelo retorno de Cristo, de Jesus, eles já acreditam nisso. Já é uma realidade. Sabe, se você está esperando pelo novo céu e pela nova terra, se você está clamando pela volta de Jesus, bem, isso já é uma realidade na sua vida. É claro que Jesus ainda não voltou, mas há um conceito muito interessante na Bíblia que é chamado de já, mas não ainda. Nós já temos a promessa. E quando Deus promete, isso já é realidade. Porque as promessas de Deus se cumprem. Então, se você e eu recebemos
a promessa de Deus de novo céu e da nova terra, isto é uma realidade. Porque Deus cumpre todas as promessas. Então nós podemos já celebrar esta grande realidade. Mas não ainda. Nós ainda não estamos neste lugar. Mas nós já podemos contar com certeza de que isso vai acontecer e que nós estaremos neste lugar para todo sempre. É como alguém que lê um gibi. Quando eu era pequeno eu fazia isso. E eu gostava às vezes de alguns super-heróis. E eu abria o gibi, a revistinha lá. Eu estava lendo a história. E eu percebia que o herói, ele sempre apanhava. E aí então eu ia para o final, lá para a última página da revista. E aí eu percebia que, na verdade, o super-herói, ele vencia no final. E eu voltava então para a história e eu estava feliz porque eu sabia que no final, eu já sabia o final da história. E aí você pode olhar e dizer assim, calma, fica tranquilo. Eu sei o final da história. Eu sei que no final o herói vai vencer. Da mesma forma, quando nós vamos para o Apocalipse, este é o final da história. E a gente olha para o final da história e a gente sabe, a gente tem a certeza que Deus vai vencer. E nós já podemos comemorar esta vitória. Bem, lá no capítulo 22, verso 17, diz assim, o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Veja, embora o Espírito e a noiva digam vem, demonstração de desejo do que irá acontecer no futuro, há algo que nós já podemos desfrutar no presente, que é a água da vida. Ele não diz assim, aquele que tem sede virá. Ele diz, aquele que tem sede venha. Venha quando? Venha hoje. E quem quiser receba quando? Hoje, da água da vida. Todos vós que tendes sede, vinde às águas. Esta água é Jesus. Ele é a água da vida. Existe algo da Nova Jerusalém que nós podemos desfrutar hoje. E o que é? É Jesus. É a presença de Jesus com a gente, através do Espírito Santo. Este é o grande centro de todo o Apocalipse, de toda a Bíblia. É Jesus. Nós já podemos desfrutar no presente da água da vida, que é Cristo Jesus. Você pode beber dessa fonte. E como isso acontece? Vivendo um relacionamento íntimo com Ele. Com Deus, através da oração, através do estudo da Bíblia, através do nosso viver, imitando os atos de Cristo. É isso que Deus espera de todos nós. Eu quero concluir esta série lendo para você o último capítulo, a última página, na verdade, do livro O Grande Conflito. Eu estou aqui com esta versão, O Grande Conflito, lá na página 678. O último parágrafo do livro, Ellen White nos diz assim: o grande conflito terminou. Pecado e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. Uma única palpitação de harmonioso júbilo vibra por toda a vasta criação. Daquele que tudo criou, emanam vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito. Desde o minúsculo átomo até ao maior dos mundos, todas as coisas, animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeito gozo, declaram que Deus é amor. Esta é a grande promessa que nós temos. O Apocalipse termina assim, no ponto alto. O pecado, a tristeza, todas essas lutas que passamos aqui, terá fim quando Cristo Jesus voltar. Quando Ele voltar,
o pecado e os pecadores não mais existirão. E por isso nós seremos purificados e poderemos viver para sempre com Ele. Se você hoje escolher ficar do lado de Deus na história do grande conflito, se você hoje buscar beber todos os dias desta fonte de água viva que é Jesus, se você se preparar para o encontro com Ele, você fará parte desta realidade. Você vai viver para sempre como povo de Deus, como filho de Deus. E Ele para sempre estará com você. E eu pergunto para você, neste final da nossa série, vale a pena trocar este novo céu, essa nova terra, trocar o viver para sempre com Jesus por alguma coisa deste mundo? Existe algo que seja maior ou melhor do que o que Deus está preparando para nós? Com certeza não. Por isso, viva a sua vida ao lado de Jesus. Busque Ele todos os dias, através da leitura da Bíblia, através da oração, da sua comunhão com Ele. Para que quando Ele voltar, você esteja preparado para viver esta grande realidade. Eu quero deixar para você o meu abraço, o desejo que Deus abençoe muito você e a sua família e que você esteja preparado quando Jesus Cristo voltar. Que esta realidade do Apocalipse se cumpra na sua vida também. Muito obrigado por você assistir este vídeo até aqui e também assistir essa série. Se você perdeu alguns dos nossos vídeos, dos nossos episódios, assista completo para que você entenda melhor o Apocalipse. Não esqueça também de se inscrever no canal, de compartilhar esse vídeo, essa mensagem, para que outras pessoas também conheçam esta mensagem tão importante e tão significativa para os dias que estamos vivendo hoje. Que Deus abençoe muito você e a partir do próximo domingo nós teremos uma nova série repaginada, um outro tema, e eu quero convidar você para continuar com a gente estudando a Bíblia e assim se preparando para o grande encontro com o nosso Deus. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.